Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Muito boa tarde a todos e a todas. Estamos hoje em mais uma edição do nosso Disrupt Podcast, hoje com o professor Alexandre Barbosa, professor Alfredo Copete. Olá, boa tarde. Boa tarde. E hoje nós vamos receber um amigo muito especial de todos nós aqui, que é o professor Clodoaldo Anunciação. Seja bem-vindo, professor. Professor da UNEB na Bahia, é promotor de justiça, tem um evento magnífico lá que realiza em Salvador e que tem discutido com diálogos humanistas aí uma reflexão muito importante nos aspectos do direito e que hoje vai participar conosco aqui falando um pouquinho sobre os desafios que estão envolvidos na educação de qualidade. Como é que a gente ajusta isso com o desenvolvimento sustentável? Muito bem-vindo, professor Clodoaldo. É uma alegria para nós recebê-lo hoje no nosso Disrupt Podcast. Isso, então boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da CBN, né, Cascavel, do programa Disrupt, e a vocês que estão me recebendo aqui com tanto carinho, agradecer pelo convite, pela gentileza de dar essa oportunidade de nós estarmos discutindo um tema tão interessante como é o tema da educação, da sustentabilidade. Então, muito obrigado, agradecer também ao professor Pegoraro, né, então, pela indicação, a nossa amiga Anissara, que também está aí, e cumprimentar a vocês, Alexandre Barbosa, e também o nosso amigo Alfredo Copete, por estarem aqui nos recebendo. Professor, conta pra gente um pouco, né, algo que deveria ser um pleonasmo, né, educação de qualidade, porque a educação tem que ser de qualidade, né, já o próprio nome diz educar-se, né, como isso se constrói, né, num ambiente que hoje, atualmente, é tão deficitário? Isso, realmente, essa consciência assim, coletiva de que a educação é um direito, né, um direito de todos, que a educação também é uma base para uma sociedade sustentável, para o desenvolvimento tecnológico, para a economia. Então, a gente tem que ter essa noção de que a educação ela é emancipadora e ela também é uma fonte de desenvolvimento. Às vezes a gente pensa que a educação ela não estaria no mesmo plano de algumas atividades assim econômicas, empresariais, que poderia ficar para trás, mas sem educação a gente não tem essa base para realmente desenvolver o país e gerar também riqueza. Então, a educação ela tem tudo a ver com o social, com o político, com o jurídico e também com o econômico, com o desenvolvimento sustentável. E nessa perspectiva, professor, eu ouvi aqui, já de início, o Alfredo falando da óbvia situação de que a educação ela tem que ser de qualidade. E eu também insistiria, Alfredo, que a educação ela tem que ser de qualidade e ela, obviamente, tem que também gerar desenvolvimento. E se ela vai gerar desenvolvimento, esse desenvolvimento, obviamente, também tem que ser sustentável. Só que essa aparente obviedade parece que ela se perdeu no tempo, professor. Fala para a gente um pouquinho como é que tem sido visto isso nos seus estudos, nos lugares onde o professor frequenta e tem desenvolvido suas pesquisas. Como que nós efetivamente podemos, então, pensar na ou construção ou continuação de uma educação que seja suficiente a gerar desenvolvimento sustentável? Isso, eu falo de uma experiência que nós tivemos aqui no Ministério Público. O professor Pegoraro está aí, o professor... Estou aqui. Pensei que não está. Que bom, viu? Muito obrigado pelo convite, pela indicação. Nós tivemos essa experiência 17 anos atrás no Ministério Público. Nós aqui idealizamos um programa que se chamava o MP e os Objetivos do Milênio, Saúde e Educação de Qualidade para Todos. E a premissa dessa atividade era que o promotor fosse às escolas e também envolvia os postos de saúde. Então, nós saímos do gabinete e fomos ver a realidade das escolas. E, curiosamente, antes de visitar as escolas, isso começou em Itabuna em 2008, Itabuna aqui na Bahia, em 2008, nós fizemos uma pequena enquete de quem é que visitava a escola naquele período. E, surpreendentemente,
as diretoras nos responderam que o que eles entendiam como autoridade visitando a escola eram a ronda escolar e o conselho tutelar. E aquilo me chocou também, porque a escola não tinha referência nem mesmo de ter, naqueles instantes, claro que deveriam ter visitas do pessoal da educação, mas a escola não tinha contato com as autoridades, não tinha contato com o Ministério Público, com o juiz, com o delegado. Então, a escola não via essas pessoas lá dando valor e conhecendo a realidade. Então, nós começamos esse processo de visitação. É um processo que nós identificávamos os problemas e uma semana depois chamávamos o diretor e apresentávamos as fotos, as imagens e dizíamos a ele que nos explicasse por que tinha aqueles pontos ruins no banheiro, na merenda, no telhado, na quadra de esportes. E isso evitava também um ajuizamento de ações, porque a gente conseguia resolver, e aí nossa amiga Anissara está trabalhando agora com a Justiça Multiportas, né? 4.0 já esteve aqui conosco, com vocês aqui no CBN. Então, isso depois, agora, revendo em perspectiva, a gente via que ali a gente estava evitando uma série de ações judiciais, porque a ideia não era fazer uma caça às bruxas com os diretores, com os professores, pelo contrário, quando eles perceberam que o Ministério Público era um aliado, eles começaram a ter mais empatia também, mais proximidade e até nos relatar coisas que eles ficavam com receio de dizer, que tinham pedido para lavar o tanque e não tinham lavado há 6 meses, que tinham problemas com o abastecimento da merenda. Então, eles viram no trabalho do Ministério Público um aliado. Esse trabalho se difundiu por muitos municípios da Bahia. Ele era vinculado à filosofia ou à âncora dos ODM, que era ali de 2000 a 2015, e em 2015 ele mudou de nome para Saúde mais Educação, transformando o Milênio, acompanhando essa plataforma agora da Agenda 1530 e continua operando. Eu tive agora em Itabuna, visitamos 20 escolas com 5 promotores, uma espécie de mutirão, tivemos em Barreiras, outras cidades do interior, e esse programa ele mostrou que o Ministério Público estava próximo do cidadão, das escolas e dos estudantes. Isso foi reconhecido pelo CNMP no prêmio de melhor projeto de defesa dos direitos fundamentais em 2013 e pela menção honrosa do Inovar em 2014. Então, essa ação, mais do que tudo, a gente está vendo que ela em 2025, ela perdura. E isso foi tomando várias gerações de promotores aqui na Bahia. Felizmente que eu não estou totalmente à frente desse trabalho agora, estou agora cooperando, mas tem uma promotora e tem aí uns 3, 5 anos de Ministério Público. Então, a ideia, ela permanece e é uma coisa contínua, é um cuidado contínuo que a gente tem que ter com as escolas, com os professores, com os alunos e diminuir essa distância da justiça para a educação. E, professor, esse acompanhamento institucional que se dá, ele de alguma maneira ele reflete também alguma lacuna da parte dos gestores de não terem identificado isso a tempo, de não terem atuado a contento para isso? Ou o senhor entende que isso, na verdade, é um papel que não tem como fugir essa institucionalidade que o Ministério Público propõe? Isso, olha, é uma excelente pergunta. Então, o gestor médio, aquele que está ali dentro da escola, o diretor, ele tem um papel fundamental na diretriz que ele deve impor à escola. Nós vimos escolas em regiões que são consideradas quentes, violentas, mas que as pessoas têm prazer de ir para a escola porque o diretor, a diretora, ele cuida tão bem dos alunos que há uma verdadeira competição para estar naquela escola. Então, é possível também mostrar que o gestor, ele interfere, ele consegue movimentar os pais, os alunos, para uma escola boa. E também o gestor, digamos assim, o gestor municipal, o gestor estadual, é preciso que ele também tenha essa sensibilidade de perceber que o ambiente escolar não é uma coisa só formal, não é uma coisa apenas acadêmica, não é apenas uma coisa, um número, uma estatística, um artigo de revista, e nós percebemos exatamente isso. Por quê? Quando perguntamos que ninguém, e constatamos, pelo menos na realidade que foi mostrada ali há 17 anos atrás, que as autoridades não iam, a gente via que muita gente estava falando da escola sem ter nunca pisado numa escola. E isso envolvia também nós do Ministério Público. Então, a gente também teve que fazer essa meia-culpa de que a gente precisa hoje. Então, hoje, os promotores da Bahia e de vários estados também, aí, vocês,
fazem esse acompanhamento pisando na escola, participando das reuniões lá, participando das atividades da escola, e as pessoas veem o promotor fora do gabinete, porque é muito fácil você trabalhar com um gabinete fechado, com ar-condicionado, com tudo tranquilo, e chegarem as demandas, aí vem cheio de política também envolvida, uma parte vem dizer que a escola é ruim, a outra parte vai dizer que é boa, e o promotor fica naquele jogo ali de, que chama aqui na Bahia, perdão a questão colocar, é o jogo de empurra. Então, quando o promotor sai do gabinete, vai lá e constata, ele tem opinião formada para dizer assim, olha, você está me trazendo essa realidade, mas eu conheço o diretor de lá, eu tive lá na escola, então isso surpreendia muita gente, de saber que o promotor ia na escola, e como eu disse, no posto de saúde também, e a gente tinha a nossa própria opinião. E não era uma coisa assim, uma visita, fui lá, tirei umas fotos, não. Hoje nós temos um aplicativo, chama-se Milênio Mobile, onde nós coletamos esses dados em tempo real e jogamos no nosso computador, o que permite visitar 40 escolas, como nós fizemos em Itabuna, há 15 dias atrás, e no minuto seguinte das visitas, a gente tem um diagnóstico. A gente já tem quantas escolas não tinham extintor de incêndio, quantas escolas a merenda era deficiente, quantas escolas não tinham aparato para receber as pessoas com deficiência. Então, é uma evolução dessa ideia e que hoje nós estamos já trabalhando com a tecnologia a nosso favor. Era papel, mas ao longo desses 17 anos de execução, a gente foi aprimorando também para ter esses dados em tempo real. Professor, quais são as entidades que fazem parte dessa coleta de dados? Isso, olha, excelente pergunta, professor. No início, nós íamos, não o promotor só, nós íamos, nesse momento lá em 2008, íamos com o Conselho Municipal de Educação, o de Saúde, os conselheiros tutelares. Nesse período inicial, lá em 2008, na ideia, a gente fazia uma visita coletiva e tinha um olhar coletivo sobre a escola. Ao longo do tempo, por uma questão operacional, hoje nós estamos contando com um apoio muito grande dos conselheiros municipais de educação, que eles estão dando uma capilaridade a esse trabalho. Houve recentemente um trabalho para ver o saneamento nas escolas do CNMP, e nós aqui na Bahia conseguimos visitar em torno de 900 escolas com a ajuda dos conselheiros. Então, na época, a gente envolvia a polícia na ronda escolar, os bombeiros que constatavam o que era perigoso numa cozinha, por exemplo, mangueiras vencidas, falta de extintores. Nós tínhamos um conselheiro tutelar ou um conselheiro de educação que mostrava os rumos pedagógicos que aquela escola estava tendo. Então, era uma opinião não só exatamente do promotor, que nós não tínhamos como ter esse conhecimento tão vasto, mas nós tínhamos aliados específicos que nos apontavam os problemas e a gente tinha um questionário, ia respondendo, e deu muito resultado até para uma tomada de consciência das pessoas em relação à importância dessa escola, do aluno se sentir bem. A gente tem um vídeo, eu até passei para a Marúzia, contando a história desse evento. Eu aproveito para agradecer ela também pela gentileza de organizar essa entrevista, onde nós mostramos que tem uma mãe dizendo que o filho dela não gostava de ir para a escola. Não gostava. E que depois que o promotor daquela cidade atuou, que reformou a escola, o menino só queria viver na escola, porque ele tinha alimentação, ele tinha aula, ele tinha outras atividades. Então, assim, e outra, não é um trabalho em que o Ministério Público pareça ser o dono da verdade, que é bom que fique claro, porque são os atores, gestores que vão fazer o trabalho, nós estamos fiscalizando, induzindo políticas públicas, mas não é o Ministério Público um salvador da pátria, que só nós entendemos de educação, que o prefeito não faz nada certo, nada disso. Nós temos que respeitar as instâncias, respeitar o poder político, os atores, cada um no seu papel. Agora, também do nosso olhar, cobrar, porque é nossa obrigação fazê-lo. Professor, me diga uma coisa que eu fiquei aqui pensando a partir da sua fala e também pela pergunta que foi antes formulada aqui pelo professor Paulo. Na perspectiva das políticas públicas, imaginando escolas municipais, escolas estaduais, esse contexto que o Ministério Público apura, esse contexto que o Ministério Público orienta e informa a administração pública estadual e municipal, tem sido objeto de um bom acolhimento extrajudicial por parte da administração?
Eu quero dizer por quê? Porque muitas vezes o Ministério Público, naturalmente, ajuiza ações civis públicas ou outro tipo de ação para garantir direitos fundamentais, em especial na educação. A pergunta é, aí na Bahia, ou outras experiências que o professor tenha para nos dizer, tem havido a possibilidade de que essa instância seja extrajudicial, ou seja, na perspectiva da solução adequada de conflitos e etc., ou seja, sentar-se mesmo à mesa para encontrar os melhores caminhos para a educação? Isso, olha, é perfeita a pergunta. Essa é a essência desse programa que eu menciono, que é justamente possibilitar um canal de diálogo onde as pessoas se conheçam, onde as pessoas se respeitem e onde também o gestor perceba que o promotor não está ali para expô-lo, seja ele de que partido for. Então, por exemplo, eu tinha sempre esse cuidado de quando convidasse as autoridades, secretário, eu não jogasse ele aos leões, no sentido de que colocar ali para alguém vir, fazer uma crítica grosseira, levantar, expor, fazer xingamento. Eu tinha esse cuidado, e nós temos esse cuidado, de que quando o gestor senta à mesa com outros atores, o sindicato, os diretores, os estudantes, haja um respeito mútuo para se construir uma agenda positiva e posso lhes garantir, aqui na Bahia nós temos um excelente relacionamento com todos os gestores municipais, com os gestores estaduais, nesse clima de respeito, nesse clima de proativo, assertivo. Evidentemente que, ao longo do período, às vezes tem personalidades ou pessoas que se estremecem ao serem cobradas pelo Ministério Público, mas os colegas têm tido esse êxito de evitar um sem número de ações civis públicas que muitas vezes ficam ali caminhando sem uma solução e trocamos esse movimento por um movimento franco, leal, de mostrar a todo mundo que é preciso valorizar a escola. E quando eu digo isso, eu falo também que o aluno precisa ter consciência do dever dele de cuidar da coisa pública, porque quando ele destrói uma escola, ele está destruindo também o que o pai dele paga de imposto, ou ele mesmo paga de imposto. Os professores, da responsabilidade que tem que ter com os alunos e com a formação de pessoas, porque é uma responsabilidade grande quando a aula não acontece, quando o menino volta para casa mais cedo porque não tem aula porque não tem merenda para ele ficar até o final. Então, consciência disso, gestores municipais, estaduais, do Ministério Público e também outros setores, né? O judiciário, que o que chega ao judiciário é o final disso aí, é aquilo que não conseguiu ser resolvido de forma dialógica, como eu disse aqui, nessa questão da consensualidade, da justiça multiportas, na questão de você não ajuizar coisas que vão abarrotar o judiciário e que podem ser resolvidas fora do judiciário com uma qualidade grande também. Muito bom. A gente sabe que é muito difícil ter uma atitude proativa, né, na construção de ambientes favoráveis, né, para garantia de direitos fundamentais. Normalmente, o que a gente conhece é a judicialização. Uhum. Né? Esse é um excelente exemplo, né, do Estado da Bahia, especificamente do Ministério Público, de ir atrás da construção de ambientes saudáveis, né, eu gostei muito da fala do professor dizendo que, olha, nós queremos que as crianças queiram ir à escola. Isso. E que em muitos lugares elas têm interesse realmente em estar presente na escola. Então, isso é louvável, né, dentro de um país que tem um índice ainda alto de evasão escolar, etc. Isso. E superar um estigma da judicialização apenas, né? Deixar de lado essa lógica do litígio, né? Do confronto, né? Quer dizer, o Ministério Público ao lado, não contra quem quer que seja propriamente, né? Exato. O Ministério Público também economiza grande energia para se dedicar à judicialização daquilo que é necessário e inevitável, né? E eu digo um ponto desse, professores, em relação a própria visita. Nós temos uma camisa branca com o símbolo do projeto em que nós todos vamos da mesma forma. Então, não se dá para destacar inicialmente quem é o promotor daquele grupo. Então, é uma questão também de mostrar que nós estamos ali no mesmo plano, claro, com funções diferentes, com prerrogativas, mas durante a visita, claro que nós nos identificamos para o diretor, mas à primeira vista, quando se chega numa escola, não se dá nitidamente para distinguir quem é o promotor ou promotora, porque não está de terno, não está com
com aquelas vestes, né, próprias. Então, a própria comunidade ela consegue entender que o Ministério Público está tentando se aproximar, abrir um canal de diálogo, e isso resulta em outros projetos, que são projetos spin-offs desse trabalho, por exemplo, um trabalho de alimentação escolar, um trabalho de educação inclusiva. Quando você se aproxima da educação, você percebe a magnitude e a complexidade do ambiente, e, nesse caso, já não cabe só a visita. Aí nós temos colegas com trabalhos brilhantes na área de educação inclusiva, na área de merenda escolar, na área de infraestrutura, na área de apoio. Então, não é que dessa aproximação a gente percebe que há especificidades que precisam ser tratadas também com um certo rigor, com uma certa assertividade, porque a educação também é muito complexa. Então, não se resume a visitar escolas, estruturas e questão pedagógica. Lá nós temos hoje um universo, principalmente voltado para incluir pessoas que têm uma necessidade realmente especial. Professor, e a iniciativa é louvável e premiada, mas será que um êxito muito grande de iniciativas como essa não pode levar, quem sabe, a um afrouxamento dos órgãos de controle interno, dos órgãos dos gestores próprios, no sentido de fazer esse tipo de acompanhamento e verificação? Ou uma coisa é complementar a outra nesse sentido? Eu penso mais que há uma questão complementar, porque quando também o Ministério Público vai lá e com sua equipe e constata de uma forma sistematizada o problema, nós alertamos esses órgãos de controles, controladorias e outros órgãos de que alguma coisa assim foi normalizada ao longo do tempo. É comum. E o Ministério Público também precisa de renovação, porque mesmo o nosso olhar, com o passar do tempo, esse olhar fica normalizado e vai passando coisa. Então, a cada momento que também entra um colega novo, entra uma discussão, um debate, alguém nos cobra também. Olha, Ministério Público, você devia ter feito isso. Então, acaba que essa crítica mútua, bem intencionada e boa-fé, faz com que a nossa instituição, o Ministério Público, também cresça, porque ela precisa de críticas também. Porque se forem só elogios, se forem só as pessoas dizendo que eu sou bonito, elegante, charmoso e que eu faço tudo, eu vou me acomodar também mentalmente e não vou dizer assim, olha, eu precisava ter mais atenção com isso, eu precisava ter mais cautela. Então, as próprias instituições, elas vão se ajudando para um crescimento mútuo. Então, esses órgãos de controle, eles são também, assim, alertados e muitas vezes vão ter eficiência também no controle interno para não chegar na segunda visita e a gente encontrar a mesma coisa. Interessante desse processo é que a gente visitava uma escola e não tinha preocupação da escola avisar a outra o que a gente observava. Porque o que a gente queria era justamente isso, que a outra escola tivesse melhor do que a primeira e vice-versa, que ia poupando a gente de apontar erros. Então, era uma ajuda mútua. Eles faziam um benchmark, né? Se olhavam para os lados e, opa, tu está fazendo, eu vou fazer também. Isso, perfeito, professor. Então, assim, a primeira gestora, a gestora da escola seguinte, olha, o que é que eles observaram aí? Olha, observaram a merenda, a geladeira, a mangueira do botijão que está vencida e pode provocar um incêndio, a falta de extintor para apagar um incêndio, uma falta de rota de saída, um portão que abre para dentro, uma coisa mínima. Professores, um portão que abra para dentro da escola pode provocar uma tragédia. Então, um portão ele tem que ter um mecanismo que, se vier um movimento de pânico, ao empurrar o portão abra para fora e não represe uma situação de pânico. É uma coisa simples, mas que tem. Um bebedouro que a gente corrige numa escola de 1.000 alunos é um acerto de uma peça só que vai beneficiar 1.000 pessoas. A falta de um bebedouro, que é uma coisinha simples, ela prejudica 1.000 alunos que não podem beber uma água normal. Então, esses detalhes que parecem simples, eles fazem grande diferença na formação do estudante, porque o ético ele está associado ao estético. Você não pode cobrar do aluno uma postura ética se a sociedade o trata com desprezo, o trata com uma escola ruim. Então, isso forma também o jovem. Esse aplicativo que o professor mencionou, ele é para uso exclusivo dos integrantes do Ministério Público ou o cidadão, o pai dos alunos, também pode provocar isso pelo aplicativo? Não, de fato, ele é nosso e dos parceiros do Conselho Municipal, que a gente precisa de um cadastro, porque, como tem informações que vão para o nosso sistema, é preciso que essa informação sejam
colocadas nos sistemas por pessoas que tenham um filtro, né? Então fica promotores e os parceiros eventuais do conselho que a gente tem, aí tem senha para colocar, mas a gente abre canais com esse pai, com essa mãe, com esse aluno, para que eles mandem pelos canais do Ministério Público as ocorrências e aí nós vamos lá. E o interessante desse, por exemplo, está no Play Store, se o senhor for aí no Play Store, está lá, Millennium Mobile, vai encontrar o ícone. Então, é dentro de uma plataforma já conhecida, mas ele tem um uso restrito porque nós temos acesso às informações e também temos cuidado de que essa informação vindo negativa não se transforme numa ferramenta política de ataque aos gestores, um desvirtuamento dessa situação. Tudo bem, então, meus amigos, professor Paulo, professor Alfredo, infelizmente não temos tempo para mais nada, mas queremos agradecer muito, 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 professor Clodoaldo, pela sua participação aqui no nosso Disrupt, tratando de um tema tão importante, de uma iniciativa louvável, que parabenizamos aqui pela atuação formidável, viu? Olha, muito obrigado. Aproveito para agradecer mais uma vez ao professor Alexandre Barbosa da Silva, ao professor Alfredo Copete, ao professor Paulo Pegoraro, a Marúzia, que promoveu. Agradecer também a Nissara, que faz a ponte desse trabalho todo aí, para conhecê-los. Aproveitar para convidar para o nosso congresso já no ano que vem, 1º a 4 de setembro de 2026. O professor Pegoraro já está convidado. É um momento que a gente tem para essas trocas. Eu fico muito feliz, parabenizo também aos senhores pelo programa e por esse projeto de extensão que ganhou essa dimensão aí do Disrupt, e que isso é um exemplo para todos nós. Muito obrigado. Obrigado. E semana que vem tem mais, Alexandre Barbosa, Paulo Pegoraro. Semana que vem tem mais, às 16h30, aonde? Nesse mesmo canal, nesse mesmo estação CBN, né? E pelo podcast também. E no Disrupt. E no Disrupt. YouTube. YouTube e Spotify. No YouTube e no Spotify. Gente, até Obrigado, a semana que vem. abraço. Tchau, tchau. Abraço. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.